Apresentação da socialização no estágio curricular obrigatório 1 da Universidade Leonardo da Vinci. Tutor responsável: Marilon Augusto de Sales Júnior. Apresentação: acadêmica Evelyn Cristina dos Reis Sales. Disciplina: estágio curricular obrigatório 1. Área de concentração escolhida foi ensino de língua portuguesa. O tema proposto em cima da área de concentração: o processo de aplicação da língua materna, a importância do ensino de língua portuguesa nas escolas. Justificativa: o projeto de estágio busca refletir sobre o processo de ensino-aprendizado da língua portuguesa e utilizá-lo como fonte de sentido para estruturar, expressar e explicar simbolicamente fatos, experiências e conhecimentos. Portanto, este artigo tem o intuito de descrever a importância do processo de ensino-aprendizado da língua portuguesa, ressaltando sua fonte de sentido para estruturar, expressar e interpretar simbolicamente a realidade, a conhecimento humano e os conhecimentos gerados em diferentes áreas do ser humano. Então, este estágio busca ressaltar a importância da língua portuguesa em sala de aula, como ela é estruturada, como ela é interpretada e como ela é recebida pelos estudantes. O objetivo geral do trabalho: demonstrar a importância da gramática e estimular a leitura na língua portuguesa. Então, o objetivo geral do trabalho é buscar demonstrar aos estudantes como é importante a gramática, como é importante a leitura para o conhecimento da gramática, pois através da leitura o aluno tende a aprender melhor o conceito gramatical e também ele conhecerá novas palavras e buscará o seu conceito, gerando assim um aprendizado melhor e também o seu desenvolvimento, ele será, como vou dizer, será melhor receptível, ele será crescente. O objetivo específico é compreender a importância da leitura da escrita. Como mencionei aqui no objetivo geral, a importância da leitura para o aluno, ele será capaz de se expressar melhor, comunicar melhor, ele vai escrever melhor, se interagir com os demais de forma que será bem compreendido, né? Então, a leitura, ela tem essa característica, pois ela estimula o conhecimento. Então, através da leitura, você é capaz de conhecer novas palavras que antes você não era capaz de conhecer, pois você buscará o seu conceito no dicionário, na internet, expressando assim um conhecimento, né, vamos dizer assim, mais evoluído, que será capaz de proporcionar para o seu desenvolvimento, né, para o seu desenvolvimento. E também analisar a compreensão dos alunos quanto à gramática. Então, o professor, ele vai analisar os alunos, como eles se comportam diante as aulas de língua portuguesa, como eles estão interagindo na gramática, né? Como eles se adaptam com essas regras gramaticais, se eles aprendem, se não aprendem, como os planos de aulas estão sendo desenvolvidos, se eles estão sendo criados conforme a necessidade dos estudantes. Isso também é uma grande demonstração da importância de uma didática preparada para um conhecimento assim melhor em sala de aula,
Porque o professor, ele tem que estar preparado ao entrar em sala de aula, porque ele vai transmitir conhecimento e também vai ser receptor desse conhecimento adquirido pelos estudantes. Facilitar o ensino de língua portuguesa com atividades lúdicas e textos literários. O professor, ele deve proporcionar aos estudantes diversificadas formas de aprendizado, criando oportunidades dos alunos interagirem na aula. Assim, atividades lúdicas é uma forma boa de se trabalhar, porque todos os alunos irão trabalhar em grupo, participar das aulas, o que vamos dizer, o que vai gerar um aprendizado melhor entre eles, porque ambos vão tirar dúvidas, conversar, interagir e que vão se desenvolver e progredir a aula. Bastante interessante esse conceito das atividades lúdicas em sala de aula. Fundamentação teórica. A fundamentação teórica. O ensino de língua portuguesa é cada vez mais debatido, especialmente os métodos utilizados pelos docentes, que em diversos momentos atrasam o ensino aprendizados educandos, por não tornar significativo o ensino-aprendizado. Para a construção do projeto, foi pesquisados referências bibliográficas, sites, entre outros, e autores como Antunes, Tabaglia, Bonato e etc., que reforçaram a importância de um ensino de língua portuguesa eficiente e como o ensino adequado em sala de aula aumenta a capacidade de desenvolvimento dos estudantes. Vamos retornar aqui nessa parte onde fala que é cada vez mais debatido os métodos utilizados pelos docentes em diversos momentos atrasam o ensino aprendizado dos educandos. O que isso quer dizer? Que essa parte onde os educadores entram em sala de aula despreparados para lidar com o dia a dia, com os estudantes, se torna um ensino precário, porque o professor ele não está preparado para lidar com o aluno, para transmitir aprendizado. Como eu, futura lecionadora, vou chegar em sala de aula sem um preparamento, sem um aprofundamento do conteúdo que eu irei abordar com os alunos, sem compreender o que se trata o conteúdo? Não pode acontecer isso, porque os alunos estão em sala de aula esperando adquirir conhecimento que nós, professores, iremos passar para eles. Então, essa construção de conhecimento, ela parte a partir do momento que o professor entra em sala de aula, expõe os conceitos e definições daquilo que ele repassará para os alunos. E com isso, os alunos vão, professora, por que isso e aquilo, aquilo outro? Então, o professor ele também aprende com o aluno, porque através de dúvidas, o professor responde, o professor tira dúvidas dos estudantes, né? E com isso, o professor aprende também com que os pensamentos dos alunos podem passar para ele. Isso é construção de conhecimento. Então, para que a aprendizado aconteça de fato, é necessário alterar o conceito da língua portuguesa, é necessário abordar aspectos como a falta de leitura, interpretação de texto, a fuga do português, pronúncia de palavras, consenso verbal e questões relacionadas ao ensino de idiomas. Então, o professor deve abordar essas fases com os estudantes, que é a interpretação de texto, que muitas vezes se torna precária, principalmente, né, em redações, leituras, compreensões durante as provas, e isso faz com que os estudantes procurem um desenvolvimento melhor, partindo de uma leitura, de uma escrita, de uma correção de uma pronúncia de palavras. Isso vai gerar um desenvolvimento para os estudantes, porque durante uma prova, né, uma atividade, ele vai falar
Ele vai pensar, a professora relembrou isso com a gente. Então, ele vai mudar o modo de ver, o modo de estudar e buscará formas que complementará o seu desenvolvimento. A metodologia que foi utilizada no estágio, né, foi de forma presencial e bibliográfica diante das pesquisas para observação em atividades envolvidas no estágio. De acordo com os estudos no referencial teórico das pesquisas, a escola, né? Então, as atividades que foi realizada até o momento foi todas baseadas conforme a trilha de aprendizado do AVA, tá bom? Foi seguido os passo a passo indicado. O estágio foi realizado na Escola Estadual Frei Jorge, na cidade de São Félix de Minas, Minas Gerais, onde foi acessados os documentos da instituição, como o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico da instituição, e o regime escolar, relatando propostas educacionais, a qual será desenvolvida no decorrer do ano letivo, para que possa haver melhor desempenho educacional dos estudantes, contando com a participação da comunidade para melhor desempenho. E com isso, o regime escolar ajuda muito no funcionamento da escola, que tem como seus objetivos principais contribuir com a formação social e cognitiva dos educandos, preparando para a vida. O estágio foi realizado de forma presencial e foi acompanhado no nono ano do ensino fundamental e no primeiro ano do ensino médio, com a intervenção de acordo com as atividades práticas de cada estágio através de entrevista, observação ou regência. Então, o estágio foi realizado, né, na Escola Estadual Frei Jorge, na cidade de São Félix de Minas, Minas Gerais. Os documentos que utilizamos para a construção do trabalho foi o PPP, o regime escolar, que foi relatado algumas propostas das instituições, onde foi previsto a participação da comunidade nos projetos educacionais, o que alavanca o desempenho estudantil dos alunos e as turmas que foi acompanhada durante o estágio foi o nono ano do ensino fundamental e o primeiro ano do ensino médio, com a intervenção de acordo com as atividades praticadas de cada estágio, onde foi acompanhado por uma professora, supervisora, em todos os momentos, através e também foi feito entrevistas, né, com os professores, onde o estágio ele foi através de observação, né, e também regência, onde que foi praticado a entrevista com os professores. A observação, a escola funciona em 3 turnos, matutino, vespertino e noturno. Matutino de 7 às 11h30, vespertino, meio-dia às 4h50 e noturno, 6 às 9. A organização das aulas dos anos finais acontecerá em 3 turnos, onde o ensino fundamental, anos finais em tempo integral, ensino médio, novo ensino médio, educação especial, educação de jovens e adultos, educação profissional e tecnológica, administração e serviço, é organizado conforme a necessidade da escola, onde as turmas possuem por média 30 alunos. A escola possui 58 funcionários, onde apenas 10 são efetivos e 48 contratados. A instituição funciona em um prédio com 10 salas. A escola possui supervisores que atendem por cada turno de funcionamento, onde é dedicado ao recreio 15 minutos. Esses momentos é fornecido o lanche dos alunos, a alimentação dos estudantes e acompanhado pela nutricionista que é assistida pela CRE responsável. No momento, a escola está passando por reformas. Aqui, onde fala dos horários de funcionamento da escola, o horário selecionado para o estágio na instituição foi o horário de meio-dia às 4h50, onde foi acompanhado por uma supervisora, professora de ensino de língua portuguesa
efetiva da instituição e também a escola está passando por um momento de reformas, mas nada impede que a escola funcione normalmente. Ensino regular, funciona os 3 turnos, conforme destacamos no início da observação. E também um ponto importante que eu queria ressaltar é que a escola possui nutricionistas que acompanham os alunos para que o desenvolvimento deles, né, a alimentação deles não sejam prejudicadas, pois a alimentação adequada, com intervenções, né, com todos os dias alimentações diferentes, mantendo o equilíbrio deles. E também eles têm 15 minutos de recreio para poderem brincar, se divertir, conversar com os coleguinhas. E também, cada turno desse tem um supervisor responsável por cuidar dos estudantes. Roteiro de entrevista. Eu aqui. Roteiro de entrevista. O roteiro de entrevista dentro da área de concentração, que é o ensino de língua portuguesa, onde as questões de 1 ao 5 apresentou formação do professor de língua portuguesa. Então, podemos ver que de 1 ao 5 foi dentro da formação do professor. Qual a sua formação acadêmica, qual a sua experiência profissional e tempo de atuação, qual recurso utilizado para atuação em sala de aula, qual é o vínculo com a instituição, contratado ou efetivo, qual o regime de trabalho. Então, dentro dessas 5 perguntas, o professor respondeu, né, a sua formação, experiência, recursos utilizados, o vínculo e o regime de trabalho, proporcionando assim um conhecimento aprofundado sobre o professor. E a 6 ao 10, relacionados ao plano de aula, o ensino da língua materna e o ensino-aprendizado, onde foi entrevistado 2 professoras de português, sendo uma entrevista com a professora que acompanhou o estágio em ambas turmas, fundamental e médio. E logo após foi solicitada uma outra professora da área para responder à entrevista. As questões de 6 ao 10 foi quais os métodos utilizados, qual a importância da linguística aplicada. A língua materna sofreu variações no decorrer do ano e como fica o aprendizado, né, dos alunos no ensino da gramática, como isso influencia o aprendizado dos estudantes, quais os pontos de motivação são utilizados em salas de aula para que os alunos se interessem pelo conteúdo. Durante o processo de ensino-aprendizado em português, quais os pontos principais de dificuldade dos estudantes? Se é a literatura, se é a gramática, né? Se é a redação, quais os pontos principais aqui que os alunos enfrentam problemas? Durante o questionário da entrevista, foi designada 2 professoras. A professora supervisora, que foi a mesma professora do 9º e do 1º ano do ensino fundamental e médio, respondeu um roteiro de entrevista, respondendo todas as questões. Logo após, tivemos uma outra professora da instituição que foi designada para responder o roteiro de entrevista, respondendo também, mas tendo um pouco de dificuldades para responder as questões, mas mostrou bastante interesse e expressando também sobre as dificuldades dos estudantes. A primeira professora que acompanhou o estágio expôs de 1 ao 5 o seu regime e sua formação acadêmica, e de 6 ao 10 expôs os conceitos que têm boa convivência com os alunos, recursos utilizados em sala de aula, como internet, livros didáticas, e como é importante, ter uma boa didática que motiva os alunos durante a sala de aula.
durante a apresentação, durante as aulas, né? E a segunda professora demonstrou muito impacto em questão com o passar do tempo, porque os alunos hoje em dia estão muito desinteressados em aprender, mesmo contendo muitos anos, 28 anos, essa segunda professora de licenciatura, já em atuação, né, como lecionadora, ela mostrou bastante, né, tristeza em argumentar durante as suas respostas, como é decepcionante os alunos de hoje em dia, desinteressados, que respondem, né, respondões, que respondem bastante os professores, e como é triste para as futuras gerações esse desinteresse. Próxima questão é a vivência do estágio. Foi desenvolvida na instituição, adianto aqui. Foi desenvolvida na instituição um roteiro de observação, onde relatou todas as características dessa sua infraestrutura até o corpo docente, onde foi estudado o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico da escola, que pode tirar muitas dúvidas no decorrer do projeto. Foi escolhido duas turmas, uma do ensino fundamental e do ensino médio, onde foram observadas 15 horas em sala de aula, sendo 8 horas no nono ano, do ensino fundamental e 7 horas no primeiro ano do ensino médio, onde foi acompanhado por uma professora. Logo após, foi realizado 2 roteiros de entrevista, onde foi selecionado mais um professor na área de língua portuguesa. Essa entrevista obteve duração de 10 horas, sendo 5 horas para cada entrevista. Portanto, a observação das turmas demonstrou que os alunos buscam aprender e que o professor busca ensinar, e suprindo as necessidades que possui, explicando o conteúdo, diversificando a matéria em sala de aula. Como explicado anteriormente, foi escolhido duas turmas, uma do ensino fundamental e médio, que é o nono ano do fundamental e o primeiro do ensino médio, que foi acompanhado por uma professora nas duas turmas, foi realizado também, né, um roteiro de entrevista, onde foi designada duas professoras de língua portuguesa para responder essas questões sobre o ensino. E também essa convivência, né, durante o estágio foi muito importante para a formação acadêmica, pois é somente com a prática que a aprendizagem tende a aumentar. E durante o processo, pude perder o medo de estar dentro de sala de aula e ter o contato com os alunos, pois a prática proporcionou um preparo para a vida profissional e futura lecionadora de ensino. Então, nessa parte aqui, foi destacado a importância que obteve no estágio, na observação em sala de aula, principalmente quando foi observado que muitas das vezes os alunos se tornam desinteressados, bagunceiros, não prestam atenção durante as explicações em conversas aleatórias. Mas as professoras sempre tendem a chamar a atenção dos alunos, conversando e explicando que o comportamento em sala de aula deve ser bom para que o desenvolvimento e aprendizado sejam eficientes. Então, é somente isso. Aqui temos as referências utilizadas na argumentação, na criação do trabalho do estágio. E, por fim, uma pequena citação para complementar o trabalho do estágio. A socialização, para complementar a socialização, de Cora Coralina. Feliz aquele que transfere, que sabe. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.
Então, é muito importante para nós, futuros lecionadores, principalmente professores, que tenhamos capacidade de transferir o nosso conhecimento e também adquiri-lo com ele. E é somente isso. Agradeço a todos.